Alfena, 10 de setembro de 1990, 8h30 da manhã. Dezenas de testemunhas afirmam ter visto um objeto voador estranho que acabaria por percorrer um raio de 500 metros por um período de 50 minutos. O objeto voador que em 1990 pairou sobre os céus da Alfena mantém-se até hoje por identificar. Ele saltou, Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. Ele saltou. Ele disse, olha bem, olha que veio assim no ar. E eu olhei para lá e vi e disse assim, Ricardo, olha para um balão tão grande, eu nunca vi um balão destes. Estava cá em casa, no pátio, pronto, via uma espécie de balão a começar a descer. E eu, pronto, ia pousar aqui perto, fui vendo. Nas instalações do STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, na Universidade de Fernando Pessoa, largas centenas de relatos de observação de fenómenos aéreos, considerados invulgares pelas testemunhas, foram sendo arquivados desde a década de 70. Resultado de um trabalho de recolha de inquéritos feitos no terreno, na sua imensa maioria, essas descrições acabam por ser explicadas à luz dos conhecimentos científicos. No entanto, permanece uma pequena percentagem de situações cuja natureza última resta por identificar com total segurança. Por isso, investigadores de diferentes disciplinas, das ciências humanas às físicas, encontram-se regularmente no STEC para analisar os testemunhos disponíveis, projetar estudos teóricos e verificar hipóteses de explicação para os relatos mais complexos. O primeiro caso que vai ser documentado nesta série é o caso de Alfena, uma situação que ocorreu em 10 de setembro de 1990, aqui nos arredores do Porto, e que foi testemunhado por algumas dezenas de pessoas, enfim, ocupadas e surpreendidas naturalmente no seu cotidiano normal, numa manhã como tantas outras. Um objeto estranho, completamente indiferente, digamos assim, ao conhecimento dos habitantes dessa região da periferia do Porto, surpreendeu-os de facto nessa manhã, sobrevoando a baixa altitude a localidade e causando algo perplexidade, inclusive algum temor. É esses passos essenciais dessa investigação que nós reconstituímos que vamos apresentar de seguida. Eu estava na loja, mas ao mesmo tempo vinha ao portão, assim, vi, não é? Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão e vi aquela coisa vinda ali para coisa. Ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola portanto, foi o alerta dado por essas mesmas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem a movimentação desse dito fenómeno. No dia seguinte, fomos falar com as testemunhas e depois, 2 dias depois, e na outra semana, etc. Portanto, o meu testemunho nesse aspecto foi o participar numa equipa de investigação que recolheu, digamos, os relatos das pessoas que tiveram a observação. Tanto quanto possível mantivemos as expressões das pessoas, portanto é como se fosse um relato etnográfico, não adulteramos aquilo que as pessoas dizem que observaram e a forma como relataram, uma vez que isso também é importante, no nosso entender, até para desvendar um pouco, em termos de psicolinguística, como é que cada um relata, à sua forma, um facto extraordinário, segundo eles, tendo importância para isso o processo de comunicação, como sabemos, e depois também a forma como cada um percepcionou
aquilo que observou. Portanto, essa apreensão da realidade é diversificada em função dos vários testemunhos. Que era de manhã, estava um sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito espelhante, muito brilhante. O senhor Manuel Gomes, que era um fotógrafo que vivia na altura nesta zona, foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, e pegou numa máquina fotográfica e, correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de 4 fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Eu estava assim nesta posição. Sim. O objeto conforme bem, ele desloca-se, fica à minha frente. Aponte lá a pose. Fica à minha frente. Sim. Começa a descer as sapatas. Eu espero a ver se ele desce. Ele não desce, fica suspenso no ar. Os trolhas começam a tirar pedras. Eu bato a primeira fotografia e espero. Ele rodou em direção ao balongo. Eu desloco mais à frente. O balongo para onde é que fica? Assim, nesta direção. Ali para ali. Daqueles eucaliptos. Desloquei mais à frente, sei lá, 2 ou 3 metros. E vejo que já não tenho mais hipótese que ele pronto, que não vai parar, que se vai deslocar. Bato a outra fotografia, mas ele já ia a grande velocidade, não houve hipótese de bater mais nenhum. Na altura, o professor Joaquim Fernandes pediu para fazer análise fotográfica, a que se podia fazer na altura e com os equipamentos e software que existia à nossa disposição naquele tempo. E fizemos uma série de análises em simultâneo com outros investigadores. Estou-me a recordar, por exemplo, do LENET, a instituição foi envolvida pelo professor Bento Correia, que fez também essas análises. O Jean-Jacques Velasco também fez uma série de investigações. Ele é responsável por um centro francês de investigação de reentradas atmosféricas. E por um amigo nosso, quer meu, quer do professor Joaquim Fernandes, que é o professor Richard Daines, que é conselheiro da NASA e que efetuou também estudos sobre essas fotografias. O objeto não identificado encontra-se bem centrado em todas as fotografias, o que sugere que o fotógrafo não só viu o objeto, como também lhe apontou deliberadamente a câmara fotográfica. Os resultados foram similares em todos os casos. Procuramos destrinçar as fotografias, a sequência das fotografias, verificar realmente se o dimensionamento era esse. A dimensão real do objeto rondaria os 4,5 metros. Era um objeto que se deslocava muito lentamente, quase com o sabor do vento, mas apresentava depois, na análise fotográfica, uma peculiaridade muito interessante. O objeto não era rígido. Poder-se-á pensar imediatamente até num balão. No programa de observações regulares, as sondagens, como nós chamamos, são efetuadas com balões livres que têm uma forma aproximadamente esférica após o lançamento e que têm pendurado uma radiosonda que inclui os sensores para fazer as medições. E, portanto, o aspecto é o de uma esfera, aproximadamente uma esfera, com um conjunto, com um pequeno instrumento pendurado. Vamos assistir ao lançamento de um balão-sonda,
que é um conjunto constituído por um balão meteorológico e uma radiosonda que vai percorrer a atmosfera, uma grande parte da atmosfera ao longo da vertical e que vai fazer medição através da radiosonda, que inclui uma série de sensores para medir a pressão, temperatura, umidade e vento, até cerca de 30 km de altitude. O balão transporta a sonda, porque está cheio com um gás mais leve que o ar, e ao atingir um determinado nível, o balão rebenta e termina a sondagem. As imagens que eu vi, não sendo totalmente claras, não permitem fazer uma correspondência com os balões-sonda que nós utilizamos e que utilizamos no passado recente. Portanto, à partida não parece ser nenhum dos nossos instrumentos. O objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste Instituto e, em circunstância alguma, poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Mas o facto é que ele perdia massa, ou pelo menos parecia perder massa. Era um objeto de forma esférica, com uma série de apêndices. Ao longo do percurso que o objeto foi efetuando e as fotografias que foram sendo feitas foram revelando, perdia partes desses apêndices até ao final, onde o próprio invólucro do que foi fotografado também se deteriorava e o invólucro, de uma forma quase que perfeitamente esférica, passou a ser um ovoide. Isto durante uns largos minutos que teve lugar a observação. Atravessou aqui em direção ali, passou por cima dos pavilhões. Eu subi acima, fui à varanda, espreitar qual era a direção que levava, e ele ao passar ali os pavilhões sei que começou a descer. E a minha filha subiu as escadas, foi para a varanda e aquilo ia a descer. Lá, eu entendia que era ali abaixo do armazém, mas não era. Era no campo. Na altura era guarda do campo do Atlético Alfenense e diretor do clube. E um sábado de manhã, mais ou menos entre as 8h30, aparece-me um senhor a bater à porta onde eu estava a habitar e a bater bastantes vezes. Então eu vim cá fora, abri a porta, vim cá fora e ele com o dedo a apontar o que se passava ali em cima no ar. Então virei-me e vi um objeto que ainda hoje estou a saber o que é. Portanto, penso eu que é um objeto daqueles não identificados. E ele todo atrapalhado, eu também todo atrapalhado, olhando para cima e vi aquele objeto suspenso no ar e eu dou-lhes uma. Eu olhei para o círculo do campo de futebol. Assim, bom, vais pousar aqui no círculo e eu abro a porta e fujo. Recordo que o mestre de obras na altura se referiu àquele artefacto como parecendo uma botoneira, portanto usou um vocabulário próprio das suas funções. Havia quem referisse que aquilo era um objeto metálico, outros diziam que era uma espécie de balão que tinha uma cúpula da parte de cima e no meio tinha janelas. A Dona Justa recordo-me de ter feito essa observação, que até disse que viu uma sombra no seu interior. Eu, para mim, sabe o que é? Faça as contas. A gente tira uma pipa e serrá-la ao meio, não é? Ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Eu reparei que aquilo era assim. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox, branco. Mais ou menos um tambor de uma batoneira, mais ou menos entre isso. Então, redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidros. E penso que é dentro disso que vi na altura. Eu não vi que naquela altura a gente não alcançava ou coisa, mas disseram-me que aquilo que havia de gente ali dentro, mas eu não vi. Mesmo dias depois, as pessoas efetuaram os seus relatos com uma emoção de quem esteve a viver algo de extraordinário e que naquela altura, passados dias, ainda se referia àquilo como maravilhoso. A minha mulher ficou pasmada, por exemplo, dizia o Sr. David, industrial, guarda do campo, e coisas do género. Havia inclusivamente quem receasse que aquilo pudesse voltar ou que pudesse explodir,
Portanto, havia e houve receios de que aquela coisa, digamos assim, ou aquele artefacto, para usarmos uma linguagem mais científica, uma vez que é algo de substantivo, mas não sabemos ao certo o que é, pudesse explodir ou pudesse voltar. E isso provocou, não digo um pânico, mas provocou alguns receios nas pessoas que individualmente nos colocavam a questão: mas o que é que acha que é? Isto pode voltar e aquilo explode e coisas assim do género. Eu senti mesmo quando ele parou ali, o Sr. Franco disse à minha filha: se calhar isto algumas bombas vão levantar aqui, nós íamos morrer todos. Afuturei logo isso. Portanto, havia uns trabalhadores de pedreiros ou trolhas a trabalhar num armazém aqui, praticamente encostado ao campo de futebol. E na altura, precisamente nessa altura, há uns rapazotes, que vêm a correr para a avenida abaixo e, passado frações de segundos, caçam umas pedras e começam a tirar pedras ao aparelho. Portanto, é precisamente nesse momento, frações também de segundos, que o aparelho inclina-se um bocadinho na vertical e começa a subir, mas a grande velocidade e começar sempre a subir, portanto, sempre em ascendente a fugir para o lado para a Ferreira, mais ou menos. Portanto, foi precisamente nessa altura que fiquei mais aliviado, porque na altura fiquei com aquele receio de ele ter que pousar aqui no campo e eu aí tive um bocadinho de receio, é lógico. A análise fotográfica, quanto à sua veracidade, na altura praticamente que nem se questionaria, não só pelas dezenas de testemunhas que estavam presentes, quer pela idoneidade do fotógrafo. A objetividade da análise foi mais no sentido de tentar perceber os contornos precisos do objeto, os pormenores que se poderia ver do objeto, e que devo dizer que não foram muitos, mas pelo menos duas particularidades também havia. Havia na sua superfície, na parte superior, como que uma espécie de placas metálicas. O corpo era um azul muito escuro, mas essas eram um azul mais claro. E apresentava recorrentemente um ponto luminoso ao longo de todo o trajeto, que pela sua invariância, a posição do sol e aquela reflexão, dá-nos a ideia na análise fotográfica que era uma luz própria e que não era um reflexo. As próprias características daquela área luminosa da fotografia indiciavam isso. A idoneidade das pessoas envolvidas deve ser respeitada, porque para além desta explicação ou desta extrapolação, há de facto artefactos com evidências físicas detectados ao radar, coisas esquisitas, que de um modo geral a ciência não explica. A qualidade das fotografias confirma que as mesmas foram tiradas por um profissional. Foi-nos impossível identificar a fotografia anexa à sua carta. Procuramos entre 7.000 artefactos criados pelo homem para usar no espaço, satélites, componentes de foguetões, entre outros. E o objeto apresentado na fotografia em nada se assemelha com qualquer tipo de artefacto conhecido. Eu pensei na altura em que aquilo seria, sei lá, a gente estou a falar de tanta coisa que seria um OVNI ou qualquer coisa assim. Nós ficámos um bocado assim. Aquilo, para nós foi um susto para nós, não é? Porque nós não pensámos outras coisas. Sim, a gente pensou outras coisas, não é? Não pensámos que isto é algum balão que vai no ar, não. Pensámos que era alguma coisa que vinha aqui a levantar isto. Eu acho que é uma coisa única que acontece na vida de uma pessoa, acho que não vai acontecer mais vezes, certeza absoluta. O essencial deste caso foi dito. De qualquer forma, este tipo de fenomenologia, digamos, não está nunca encerrada. Como eu disse há bocadinho, a explicação neste momento à luz dos conhecimentos científicos não nos permite realmente concluir em relação àquilo que efetivamente foi observado e, como tal, nós continuamos a catalogar este fenómeno como um fenómeno aéreo não identificado.
fundo, o objetivo de todo este tipo de investigação é só um. É saber, é um OVNI ou não é um OVNI? Está identificado ou não está identificado? No caso da Alfena não foi identificado. A hipótese mais primária e que seria a mais lógica era identificar com um balão. Essa hipótese foi excluída pelas características da análise fotográfica ao longo do movimento do objeto. Curiosamente, mais tarde, uns anos mais tarde, no Texas, vai aparecer exatamente o mesmo tipo de objeto, num contexto completamente diverso, quer no tempo, quer no espaço. E também os investigadores locais negaram totalmente a possibilidade de ter sido um balão. Embora no caso português as fotografias são de qualidade superior, porque a proximidade do objeto à testemunha que o fotografa é muitíssimo maior do que no caso do Texas. Este caso da Alfena é um típico caso de um objeto que voa e que até o momento não está identificado. Creio que o aspecto mais saliente deste caso é o facto de a própria evidência fotográfica, dado que parece-me que inequivocamente o documento fotográfico é um testemunho auxiliar, embora não seja prova científica de qualquer que seja a natureza deste objeto, acaba por se confirmar pelos contributos visuais, pelas próprias descrições das testemunhas do caso da Alfena. Independentemente delas saberem ou não da existência das fotografias, acabaram por definir, acabaram por retratar um artefacto muito idêntico nas suas características gerais àquele que efetivamente surgiu na fotografia. Outro aspecto também interessante e que é de sublinhar digamos, o vocabulário, a linguagem particular usada naturalmente pelas testemunhas, que reflete um pouco da sua cultura, da sua situação social, da sua situação, da sua perspectiva individual sobre este tipo de fenómenos, que são naturalmente fenómenos inesperados, que não são de todos os dias, de todos os momentos, mas que acabaram por concitar um estudo vasto, um estudo complexo, não só em termos nacionais como internacionais. No fundo, o saldo que fica é que este caso Alfena, muito específico, dentro do conjunto dos casos que nós selecionamos, acaba por ser considerado, pelo menos até à data, um caso de objeto voador não identificado. Cinco Picos, Ilha Terceira, Açores, 31 de janeiro de 1968, hora aproximada, 23 horas. Serafim Sebastião chega para mais uma noite de trabalho como guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes. A noite está calma e tudo corre sem qualquer sobressalto, mas essa serenidade depressa será interrompida. Serafim Sebastião era um guarda das instalações militares da base das Lajes, na Ilha Terceira. E em janeiro de 1968 foi, de facto, surpreendido por um acontecimento extraordinário que ele, naturalmente, suporia não existir. São essas as circunstâncias que vamos examinar de seguida. Passavam alguns minutos das 11 horas da noite, quando Serafim Sebastião, guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes, chegou ao seu posto de trabalho. Naquela noite era da sua responsabilidade vigiar o paiol de munições da base.
A noite estava calma e, para passar o tempo, Serafim ligou o rádio para ouvir o relato do jogo de futebol Setúbal Sporting. Tudo corria dentro da total normalidade e sem qualquer sobressalto. Até que, subitamente, o rádio de Serafim deixou de transmitir o que quer que fosse. Intrigado, o guarda tentou, em vão, pôr o rádio a funcionar, mas este deixou mesmo de emitir qualquer som. Estava Serafim a tentar perceber o que se havia passado com o rádio e qual o motivo da sua avaria, quando de repente um misterioso e inexplicável zumbido invadiu toda aquela zona. Atordoado por aquele misterioso ruído, resolveu sair do seu posto e ir até ao exterior para ver se conseguia perceber qual a origem daquele estranho som. E quando chegou lá fora, Serafim viu algo como nunca antes tinha visto. Misterioso e insólito objeto voador aproximava-se lentamente do paiol de munições. Por mais que tentasse descodificar do que se tratava, não conseguia perceber a origem daquela estranha aeronave. E, alarmado com a situação, o guarda regressou para dentro do seu posto e telefonou imediatamente para a base das instalações militares, comunicando a aproximação do insólito objeto. Mas os fenómenos inexplicáveis estavam apenas a começar, porque nesse momento uma forte luz invadiu toda aquela zona. Cada vez mais atónito e nervoso com a situação que estava a viver, Serafim caminhou novamente para o exterior. E foi então que o guarda percebeu de onde provinha aquela forte luminosidade. Lá fora, o estranho objeto voador pairava sobre o paiol de munições, incidindo sobre este um fortíssimo feixe luminoso. Era um objeto metálico, de forma oval, e culminava numa torre de vidro na parte superior. A rodear a torre de vidro, uma espécie de varandim. Nunca antes Serafim tinha visto tal coisa e, cada vez mais abalado com o inexplicável acontecimento, correu novamente para dentro do seu posto. Com curiosidade em desvendar todos os detalhes do incrível objeto voador, o guarda pegou na sua lanterna e saiu mais uma vez para o exterior. Foi então que, ao apontar a lanterna para a insólita aeronave, Serafim apercebeu-se de algo verdadeiramente extraordinário. No interior da nave estavam 4 seres, 2 aos comandos desta e outros 2 no varandim da parte superior da nave. Antes que o guarda tivesse tempo de reação, uma estranha poeira levantou-se do chão, fazendo com que o guarda caísse inanimado. Foi ainda inanimado que Serafim foi encontrado por um colega que imediatamente chamou os serviços de emergência para o transportarem para o hospital. Nos dias seguintes ao insólito avistamento de Serafim Sebastião ser divulgado, foi notícia nas páginas de vários jornais locais. No dia seguinte, o jornal O Insular publica pela primeira vez esse relato dos primeiros dados relativos a este caso. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando Serafim Vieira Sebastião, de 36 anos, natural da Ribeira Grande, guarda daquelas instalações, chegou a Angra do Heroísmo numa ambulância e deu entrada no Hospital Regional, ainda inanimado. 2 dias depois, já são jornais nacionais que reportam também ao facto, sendo que a RTP realizou no dia 25 de fevereiro um especial com cerca de 120 metros de filme sobre este caso, a propósito das possíveis relações com objetos voadores não identificados. De facto, várias foram também as notícias que associaram de imediato o objeto testemunhado pelo guarda como um objeto voador não identificado.
O objeto descrito por Serafim Vieira Sebastião corresponde ao tipo clássico de disco voador. Foi apurado que o guarda não é pessoa sujeita a alucinações. Mas o testemunho do guarda não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, outros populares também afirmaram terem observado um objeto estranho a sobrevoar os céus da Ilha Terceira na noite de 31 de janeiro. Alguém que, passado alguns dias, também reconheceu que houve movimentações estranhas nos céus dos Açores relativamente ao mesmo objeto, só que na altura não deu tanta importância. Realmente, ontem, 31, para o lado dos 5 picos, seriam 8 da noite, eu vi uma luz estranha, diferente e distante. Uma luz sobre o comprido, uma espécie de garrafa de luz. A curiosidade à volta do misterioso fenómeno testemunhado por Serafim era cada vez maior, não só por parte dos populares e da comunicação social, mas também por vários estudiosos da fenomenologia OVNI, como foi o caso dos investigadores ligados ao STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência. O caso dos Açores remonta ao ano de 1968. A única testemunha do caso era um guarda. Estava descontraído, enfim, era mais uma noite de rotina. Estava a ouvir até, inclusive, um relato de um jogo de futebol. Quando, de repente, se apercebe que o rádio deixa de transmitir. De repente, apercebe-se de um zumbido. Como fosse um zumbido de abelhas, saiu do seu posto de guarda. Ele verifica que há um objeto estranho que se está a deslocar já muito próximo do pai. E vai novamente ao posto para telefonar para os superiores, no sentido de alertar para o que estava a observar. Estava a telefonar quando se apercebe de uma claridade muito forte que entra por uma janela que o posto tinha. Quando chega cá fora, verifica que uma forte luz, um clarão enorme, projetou sobre ele, e nomeadamente sobre o paiol, e verifica que é o tal objeto estranho que está a apontar uma espécie de um foco de luz, vai buscar uma lanterna para tentar ver melhor o que se passa, digamos, na fonte emissora desse feixe de luz, que era o tal objeto estranho, e ao apontar a lanterna verifica que nesse objeto existem 4 seres. Simultaneamente, há uma poeira que se levanta do solo. Após o qual começa um processo de desmaio. Ele depois já dá conta de si no hospital e no hospital é registado que ele ainda não estava de posse das suas capacidades mentais porque não conseguia articular um pensamento. Portanto, ele não falava quando deu a entrada e ouvia muito mal. Ele chegou já acordado, mas não falava e ouvia muito mal. Às 3 da manhã, começou a tentar articular, mas pouco esboçava além de uns ses. Teve alta do hospital por volta das 10 da manhã, portanto ainda esteve lá algumas horas, e saiu sob escolta policial. Curiosamente, é bom também referirmos este aspecto. É evidente que depois, a partir daqui, o caso tem uma repercussão bastante grande, não só a nível dos média locais, nomeadamente as rádios e a própria imprensa local, mas também até teve uma repercussão a nível nacional. Todos os pormenores da noite de 31 de janeiro foram objeto de análise por parte de vários especialistas de diferentes áreas. Destes pormenores, um dos que mereceu maior atenção foi o facto do pequeno rádio ter deixado de funcionar no momento que antecedeu a passagem do estranho objeto pelos céus das instalações militares de 5 Picos. No caso dos Açores de 68, o que temos é uma interferência sobre um rádio. Na altura, há testemunhas que estavam a ouvir um relato de um jogo de futebol e, de repente, deixa de ouvir. O rádio emudece em relação à parte dos efeitos eletromagnéticos. Pronto, o que aconteceu foi exatamente isso, foi uma interferência sobre o rádio e sobre a emissão que ele na altura estava a ouvir. Há
determinado tipo de fenómenos que podem ser induzidos, não é, por esse campo, que podem levar a uma data de ações, por exemplo, de proteções que possam ter, por exemplo, os disjuntores fusíveis podem induzir transitórios, correntes nos circuitos que depois possam levar à atuação dessas proteções. No caso das bússolas, se houver um campo magnético intenso, é óbvio que a bússola vai ter que regir esse campo, não é? Pode haver até materiais que fiquem magnetizados pela ação desses campos elétricos e magnéticos. E, portanto, há uma gama muito larga de efeitos que podem surgir quando se utilizam ou quando se aplicam campos eletromagnéticos intensos, não é? Quando algum equipamento pode estar sujeito a esse tipo de campos. Neste tipo de casos, o problema é sempre o mesmo, que é, no final, em termos de evidência física, ficamos com muito pouca coisa ou com quase nada, porque depois da observação terminar, temos as declarações da testemunha, mas, por exemplo, neste caso dos Açores, acho que nem sequer o rádio foi vistoriado, ou alguém foi fazer uma análise a ver se havia vestígios de que efetivamente o rádio tivesse sofrido efeitos de algum campo eletromagnético intenso. Nesse caso não foi feito. Começando a assumir proporções mediáticas inesperadas, depressa veio ao público uma nova explicação para desmistificar o fenómeno testemunhado por Serafim Sebastião. A componente informativa da aviação portuguesa argumenta que aquilo que o senhor viu foi um balão atmosférico que pretensamente se terá desviado da sua rota, se bem que depois outras pessoas entendidas na matéria dizem que dificilmente a rota desse balão, que teria um certo sentido de orientação geográfica, nunca poderia ter ido para aquele lado, a não ser que fosse propositadamente levado até ele. O Diário Insular, entretanto, na sua edição de hoje, explicou que ontem havia sido lançado do aeroporto das Lajes um balão meteorológico com diversa aparelhagem elétrica, levado pelo vento precisamente para a zona central da Ilha Terceira, onde se situam as instalações militares citadas. Sobre estas passam fios de alta tensão, onde se deve ter formado um campo de eletricidade estática que poderá ter assombrado o guarda. Face a esta nova teoria, o guarda das instalações de Cinco Picos não ficou indiferente e reforçou o seu insólito testemunho. O ruído e a forma em nada se pareciam com o que habitualmente anda no ar, nem avião, nem helicóptero, nem balão. Ele próprio reconheceu que nunca tinha visto nada parecido. Ele que estava habituado a ver muitos aviões, helicópteros e também balões sonda, que eram muito lançados ali naquela zona, enfim, por causa da meteorologia, não é? Para determinar temperaturas, ventos, etc., porque, enfim, era importante, nomeadamente em relação ao movimento de aviões que existia naquele local. Ele diz que não há qualquer possibilidade de ser qualquer um desses artefactos. Portanto, não era nada que ele tivesse visto antes. O testemunho que ele pronuncia do início ao fim manteve-se, os argumentos mantêm-se e alguns dos populares que na altura conviviam também mantêm essa mesma situação, esse mesmo testemunho. As teorias sucediam-se e as opiniões sobre o caso também. Mas o que poderá ser dito acerca da credibilidade das testemunhas deste tipo de avistamentos? A veracidade dos relatos, na minha perspectiva, só deve ser posta em causa quando nós também temos evidências suficientes para saber que estamos perante alguém que nos quer enganar e o que quer é dar nas vistas. Aliás, um dos elementos que por vezes dá credibilidade ao discurso da testemunha é o facto da manutenção desse discurso independentemente da época e do lugar. Ou seja, o senhor sempre argumentou que viu um objeto voador metálico de forma esférica, como ele diz, ligeiramente com uma zona de uma arcada na parte superior em vidro, com duas seres fora e dois seres dentro da própria nave, e esse testemunho manteve-se sempre, esse e o restante. Pode-se dar, inclusive, a situação de que mesmo no hospital, e mesmo quando ele depois foi interrogado pelas forças de autoridade, porque na altura a polícia quis saber
mais dados sobre o que é que ele tinha visto realmente naquela noite do dia 31 de janeiro, e ele manteve quer o argumento, quer os elementos que tinha pronunciado no início, manteve-os sempre na mesma bitola. A noite de 31 de janeiro de 1968 tornara-se num caso raro de mediatização. Mas Serafim Sebastião, tentando afastar-se de todas as polémicas geradas à sua volta, fez então os seus últimos depoimentos. Pouco me importa que acreditem ou não. Deixem-me em paz. Estou farto disto. As pessoas que julgam ter, de um modo ou do outro, presenciado ou ter sido objeto de uma manifestação qualquer deste tipo de fenómenos, não se sentem bem. E não se sentem bem, nomeadamente, porque não sabem a quem relatar, têm medo de cair no ridículo, quando não têm medo de até rótulos muito mais gravosos. Portanto, há uma coisa que para nós é clara: isto afeta a vida das pessoas. Até hoje, o mistério do avistamento do guarda permanece. O que teria realmente visto Serafim Sebastião a pairar sobre o paiol de munições da base militar das Lajes? É muito genuína a descrição que ele faz do objeto que paira sobre ele com a luz e que, enfim, causa ali uma série de alterações e de perturbações nele próprio, perto dos sentidos, etc. Era um homem que nunca tinha, se calhar, ouvido falar em nada disto. E que viu, na realidade, de uma forma muito genuína e muito sincera, um aparelho que não era balão, que não era nenhum avião, que não era nenhum helicóptero, que não era nada disso, e que pairou sobre as lajes nessa altura. Não vamos pensar que as pessoas são todas, e passa a expressão, maluquinhas, não é? Poderá haver uma percentagem apreciável de pessoas que inventam, com certeza absoluta, mas isso acontece em tudo. As hipóteses levantadas sobre a proveniência do estranho objeto voador foram várias. Seria um mero artefacto construído por humanos ou, por outro lado, algo proveniente de um mundo que ainda desconhecemos? Eu penso que tínhamos que ver se de facto não se tratam de projetos confidenciais ou secretos de determinadas, na altura, determinadas potências. Tudo isto é muito complicado, até porque temos muito poucos dados, porque muitas destas situações são controladas pelos Ministérios da Defesa, não é? Por programas que estão sob o patrocínio do Ministério da Defesa, e muitas vezes, inclusive as últimas gerações de determinados aviões bombardeiros, que durante muito tempo se pensou que de facto eram OVNIs, quer dizer, não é? Que é, de facto, enfim, eu acho que está interrogado, não é? Devemos deixar uma interrogação e, sobretudo, devemos ter uma maior, algum cuidado quando analisamos esses casos, não é? E julgo que isso é uma situação que, de alguma maneira, pode comprometer qualquer tipo de investigação, não é? Por não haver provas que consigam finalmente classificar insólito objeto que pairou sobre as instalações militares de Cinco Picos, o fenómeno testemunhado por Serafim Sebastião permanece, até hoje, classificado como OVNI, objeto voador não identificado. Acho que devemos continuar a ter a humildade para dizer que sabemos muito pouco disto. Mas, por outro lado, o bom senso para não dizermos é impossível. Podemos dizer que é improvável. Ou não é explicável por agora. Vamos arrumar ali na estante das coisas que precisam de explicação. Agora dizer, não é impossível. É impossível, pronto, acabou. Acabou, ficamos muito melhores, não? Eu acho que não. Hoje, envolvidos 40 anos após este incidente, que continuamos na presença de um fenómeno aéreo não identificado, vulgo OVNI, e que, malgrado todas as tentativas no sentido de se tentar arranjar uma explicação plausível, enfim, de encontro àquilo que se conhecia na época, para justificar efetivamente aquela observação, não foi possível. Ainda hoje, como eu disse, envolvidos estes anos todos, não é possível nós sabermos efetivamente o que é que o senhor Serafim Sebastião viu. O importante é nós termos um profundo respeito pelo pouco que sabemos e uma profunda consciência
do muito que ainda nos falta saber. Homem ingênuo e genuíno, o discurso deste homem simples traduz de facto uma realidade inesperada. Por aquilo que se soube, por aquilo que foi descrito e narrado, inclusive na imprensa da época, que tivemos aliás a oportunidade de ver, o que fica como registro é que este caso dos Açores ficou inscrito como representante do nosso país no famoso projeto Livre Azul, organizado pela Força Aérea Americana para documentar as ocorrências de objetos aéreos não identificados. A RTP apresenta A Ilha das Cores. Ilha das Cores, em CD e em DVD. Aprende e brinca com as músicas e os vídeos das letras e abecedários. De passar lá a vida. Ilha das Cores, um CD e um DVD muito divertidos. O rebanho mais divertido de sempre. A série é o caso de Alfena, uma situação que ocorreu em 10 de setembro de 1990, aqui nos arredores do Porto, e que foi testemunhado por algumas dezenas de pessoas, enfim, ocupadas e surpreendidas naturalmente no seu cotidiano normal, numa manhã como tantas outras. Um objeto estranho, completamente indiferente, digamos assim, ao conhecimento dos habitantes dessa região da periferia do Porto, surpreendeu-os de facto nessa manhã, sobrevoando a baixa altitude a localidade e causando algo perplexidade, inclusive algum temor. É esses passos essenciais dessa investigação que nós constituímos que vamos apresentar de seguida. Eu estava na loja, mas ao mesmo tempo vinha ao portão, assim, vi, não é? Mas ao mesmo tempo que eu vim, encostei-me ali ao portão e vi aquela coisa vista ali para coisa. Ui, o que será aquilo? Esse fenómeno foi inicialmente observado por um conjunto de crianças que se dirigiam para a escola portanto, foi o alerta dado por essas mesmas... Olha que veio assim no ar e eu olhei para lá e vi e disse assim, Ricardo, olha para um balão tão grande, eu nunca vi um balão deste. Estava cá em casa, no pátio, pronto, via uma espécie de balão a começar a descer e eu, pronto, ia pousar aqui perto, fui vendo. Nas instalações do STEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, na Universidade Fernando Pessoa, largas centenas de relatos de observação de fenómenos aéreos, considerados invulgares pelas testemunhas, foram sendo arquivados desde a década de 70. Resultado de um trabalho de recolha de inquéritos feitos no terreno, na sua imensa maioria, essas descrições acabam por ser explicadas à luz dos conhecimentos científicos. No entanto, permanece uma pequena percentagem de situações cuja natureza última resta por identificar com total segurança. Por isso, investigadores de diferentes disciplinas, das ciências humanas às físicas, encontram-se regularmente no STEC para analisar os testemunhos disponíveis, projetar estudos teóricos e verificar hipóteses de explicação para os relatos mais complexos. O primeiro caso que vai ser documentado nestas crianças que levou a que um conjunto de cerca de 30 pessoas tomassem conhecimento da observação e também, a partir daí, digamos que observassem
a movimentação desse dito fenómeno. No dia seguinte, fomos falar com as testemunhas e depois, 2 dias depois, e na outra semana, etc. Portanto, o meu testemunho nesse aspecto foi o participar numa equipa de investigação que recolheu, digamos, os relatos das pessoas que tiveram a observação. Tanto quanto possível mantivemos as expressões das pessoas, portanto é como se fosse um relato etnográfico, não adulteramos aquilo que as pessoas dizem que observaram e a forma como relataram, uma vez que isso também é importante, no nosso entender, até para desvendar um pouco, em termos de psicolinguística, como é que cada um relata, à sua forma, um facto extraordinário, segundo eles, tendo importância para isso o processo de comunicação, como sabemos, e depois também a forma como cada um percepcionou aquilo que observou. Portanto, essa apreensão da realidade é diversificada em função dos vários testemunhos. Que era de manhã, estava um sol muito bonito e que se viu assim, a vir daquele lado, assim, ou para aqui, uma coisa muito, muito espelhante, muito brilhante. O senhor Manuel Gomes, que era um fotógrafo que vivia na altura nesta zona, foi a casa, deslocou-se a sua casa, que era ali muito próxima do local, e pegou numa máquina fotográfica e, correndo para o local exato para onde o objeto se tinha deslocado, fez uma sequência de 4 fotos que realmente confirmaram as características do fenómeno que, entretanto, as outras testemunhas que já tinham observado inicialmente esse mesmo fenómeno tinham descrito. Eu estava assim nesta posição. Sim. O objeto conforme bem, ele desloca-se, fica à minha frente. Aponte lá a pose. Fica à minha frente. Sim. Começa a descer as sapatas, eu espero a ver se ele desce. Ele não desce, fica suspenso. Alfena, 10 de setembro de 1990, 8h30 da manhã. Dezenas de testemunhas afirmam ter visto um objeto voador estranho que acabaria por percorrer um raio de 500 metros por um período de 50 minutos. O objeto voador que em 1990 pairou sobre os céus da Alfena mantém-se até hoje por identificar. Ele saltou, o Manuel saltou, e eu vim atrás dele ver o que era. Ele saltou, porque ele disse, olha,